Isso não nos impediu, porque nós iríamos à igreja, nós estávamos indo na igreja com os meus tios. Então, eu ficava o dia todo na igreja, na casa dos meus tios, na verdade, brincando com os meus primos, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores. Então, estava tudo bem. Eles nos levavam à igreja, nos levavam aos aventureiros, estava tudo ok. Até que a minha mãe, ela teve uma oportunidade de se mudar para Jataí. Não sei se vocês conhecem, é uma cidade no interior de Goiás. E na época a oportunidade que ela teve foi de abrir o curso de letras, inaugurar o curso de letras na UFG. Uma responsabilidade tremenda. Isso eu tinha uns 8 anos de idade quando a gente mudou para Jataí. E lembrando, a minha mãe não estava mais na igreja. Ela não falava mais de Deus com a gente. Ela não abria mais a Bíblia com a gente. Então, eu e meu irmão, a gente tinha que ir para a igreja sozinhos. Encontramos a igreja central de lá e nós iríamos sozinhos. Minha mãe levava a gente, buscava, e era isso que ela fazia. Lá nessa igreja a gente participou do desbravador, fomos ao Copuri, tudo lindo e maravilhoso. Mas, com o passar dos anos, eu vou pular alguns aninhos, de 8 a 13 anos a gente estava na igreja fervorosamente, ia nos cultos, participava de tudo, eu participava do louvor lá também. E aí, com 13 anos, eu me batizei. Glórias a Deus, foi maravilhoso, foi uma festa tremenda. A minha mãe não estava presente, mas eu sei que Deus estava muito feliz com aquele momento que eu e meu irmão nos batizamos. Na palavra do Senhor diz: instrua a criança no caminho, vou repetir, instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele, que está lá em Provérbios 22, 6. Para o pai ou para a mamãe instruir seu filho no caminho, vocês concordam comigo que ele ou ela tem que estar no caminho? Não adianta a gente falar, não, segue aquele caminho ali, vai dar tudo certo. No final vai ter um tesouro, um pote de tesouro maravilhoso, mas segue lá que vai dar certo. A pessoa se perde, ainda mais uma criança. E isso aconteceu comigo. Para mim, os pais devem ser parceiros de vida dos seus filhos. Tem culto jovem? Vou no culto jovem com os meus filhos. Tem acampamento? Vou no acampamento com os meus filhos. Tem que ter aquela parceria. Estudar a lição juntos, todos os dias. Fazer o culto familiar todos os dias. Isso deve ser da família, uma rotina diária de um relacionamento e uma aliança com Deus. É mostrar literalmente o caminho e por que você está ali. Mas eu não tive isso dentro de casa. Eu não sabia ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia dentro de casa. Eu li a Bíblia quando eu estava lá com os meus tios. Apenas isso. Mas dentro de casa, numa cidade totalmente diferente, que a gente não conhecia, não tinha família nenhuma, o relacionamento com Deus foi ficando cada vez mais distante. E, irmãos, quando nós não sabemos o caminho, Satanás coloca várias setas para te desviar do caminho verdadeiro, te tirar do foco. E essas setas apontam para diferentes lugares, apenas para te confundir. E com 13 anos, quando eu havia me batizado, eu me perdi do caminho. Com 13 anos que eu me batizei, eu saí da igreja. E eu peguei um caminho totalmente diferente. O que eu não tinha em casa, o amor, o suporte, porque minha mãe vivia para o trabalho. Ela não tinha tempo para a gente, para
sustentar nós dois e a casa e termos uma vida boa. A gente teve uma vida boa graças ao esforço da minha mãe, mas a gente não teve amor dentro de casa, a gente não teve o tempo com ela, o tempo de qualidade com ela e nem com Deus. Então, o que eu não tinha dentro de casa, eu fui buscar fora. Os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas da escola começaram a me convidar constantemente. Tá tendo uma festa de aniversário para ir, tem uma festa na cidade. E eu falei, por que não, né? Não estou fazendo nada. Lá em casa é de boa, tranquilo. Minha mãe é liberal, até demais. Eu comecei a ir em festa. Comecei a ir em festa, parei de ir na igreja. E lá em Jataí, eu não sei por que raios, eles deixavam menores de idade a frequentarem boates. E eu ia para boates, eu bebia nas boates. Eu comecei a beber vodka com 13 anos de idade. E com isso, eu fui crescendo na minha adolescência como uma adolescente rebelde. Como a minha mãe me liberava demais, eu poderia fazer qualquer coisa, eu comecei a ser mimada demais. Eu quero, eu tenho, eu quero ir, eu vou. Essa era a minha adolescência. E, infelizmente, mesmo tendo essa liberdade dentro de casa, eu senti uma tristeza profunda. Por quê? Eu não conversava direito com a minha mãe. Eu conversava com meu irmão, a gente era cúmplices, mas aquele amor de mãe eu não tinha. O meu pai, ele não pagava pensão, fugiu para Manaus e simplesmente falava pra gente que não se importava com a gente. Então eu não tinha amor dentro de casa de nenhum dos meus pais. Eu não conseguia sentir esse amor. Então eu senti uma tristeza profunda, uma depressão profunda. Eu comecei a ter depressão na adolescência. Eu me sentia desvalorizada, eu não me sentia amada. E quando a gente tem esse vazio interno, a gente busca algo para preencher isso. É nato da gente. Na Bíblia fala que nossa alma tem sede de Deus. Mas como eu não sabia quem era Deus de fato, eu não tinha um relacionamento com Ele, eu precisava preencher esse vazio de alguma maneira. E com isso, eu me preenchia com mais festas, com mais bebida. Eu não parava dentro de casa. Eu parava dentro de casa para estudar para as provas, né? Porque eu sempre fui muito esforçada nos estudos. E falando em estudos, eu queria fazer letras em inglês. Hoje eu sou formada em letras em inglês. Mas antes disso, a minha mãe, que é professora, com pós-doutorado, tem o último cargo acadêmico na UFG. Ela é professora de literatura inglesa na UFG, mas ela não deixava eu fazer letras em inglês na época. Então eu fiz 18 anos e ela não deixou. Eu falei, o que eu vou fazer então? Vou fazer psicologia. Entrei, passei, acho que em 4º lugar, psicologia na UFG, lá de Jataí. E todos os meus professores eram ateus. Então, voltando, eu era uma pessoa rebelde, mimada, com uma depressão profunda, não me sentia amada nem valorizada. E agora, na faculdade, eu ouvia que eu não tinha salvação alguma, porque Deus não existia. E para quem não tem uma base sólida, um relacionamento sólido com Deus, todas essas falas, elas vão criando raízes dentro de você. E isso foi crescendo dentro de mim. Eu não tenho salvação. Onde eu cheguei e para onde eu estou indo, eu não tenho salvação. Jesus vai voltar? Será que Ele existe de fato? Eu ficava me questionando isso. E o único caminho que eu
lidava com as drogas. Tive meu primeiro contato com as drogas no curso de psicologia. E em Provérbios 14, 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos da morte. E o único caminho que eu consegui enxergar, festas, bebidas e drogas, era o caminho que estava me levando à morte. Eu não conseguia perceber no momento. As drogas, para quem não sabe, ela te tira da realidade, da sobriedade. Mas de uma forma momentânea, muito gostosa. Eu não vou mentir para vocês. É muito, muito bom. Mas é momentâneo. Quando você está usando as drogas, o que ela te faz? Ela te dá um êxtase, um prazer de horas. Mas quando aquela alegria passa, porque ela vai passar, a tristeza que você estava sentindo antes, ela vem triplicar. E eu era depressiva. Eu sou diagnosticada como bipolar. Na época eu não sabia que eu era bipolar. Mas para quem é bipolar, para quem tem depressão e se usa drogas, o seu quadro piora muito mais. Então, o nosso cérebro, ele é formado para ter uma quantidade de dopamina, de humor da alegria, para o mês inteiro, por exemplo. Você usando drogas, essa dopamina, esse prazer, ele vai te dar durante 12 horas. Mas a dopamina que você precisava do restante do mês é usada ali, naquelas 12 horas. Então, quando passa, você não tem mais dopamina, você não tem mais alegria. Então, para uma pessoa que é depressiva, bipolar, que tinha uma tristeza, um vazio tremendo, imagina o que acontecia quando a droga passava. Eu ficava meses, semanas, chorando, querendo a morte, literalmente. E vocês já ouviram aquele ditado de que para curar a ressaca tem que continuar bebendo? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas para você não sentir aquela tristeza, para você não sentir aquela dor, aquela ressaca moral, psicológica e física também, você tinha que continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Então você tinha que continuar bebendo, você tinha que continuar usando drogas. E é por isso que há muitos viciados em drogas por aí. Porque eles não querem voltar para a sobriedade. Eles não conseguem. É muito pesado. Então foi assim que eu vivi a minha jornada na psicologia. E além disso, na psicologia, eu encontrei um cara. Nossa, que cara lindo! Estiloso. Sabe, ele gostava de rock, na época eu gostava de rock. Eu falei, esse cara é de Deus para a minha vida, uma luz que caiu dos céus e vai mudar toda a minha vida. Eu tentei levar ele para a igreja adventista, até eu voltei para a igreja adventista depois dessa. Mas o príncipe encantado, na verdade, era o príncipe endiabrado, tá? Ele, com o passar do tempo, ele foi se mostrando quem ele era. Ele era alcoólatra. Ele era ateu, ele odiava a vida. Então, para uma pessoa que não é forte, eu não era forte de jeito nenhum, eu não tinha um relacionamento com Deus, eu não me sentia forte com Ele, então tudo aquilo foi me consumindo também. Toda aquela tristeza que ele sentia, a raiva que ele tinha da vida, dos pais, da família, da sociedade, tudo aquilo foi acabando comigo. E ele tinha uma baixa autoestima tremenda. Eu amava ele. Achava ele lindo, maravilhoso, mas ele não se sentia assim. E com isso eu também não fui me sentindo desse jeito. Ele me traía, e ele me traía quando ele estava bebendo, ele afirmava que ele gostava de meninas ruivas e brancas. Bem diferente, não é mesmo? Então, assim, a minha autoestima não existia mais. Então, eu não queria mais fazer nada. A minha depressão tomou conta de mim total. Eu não queria sair mais de
casa, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais viver, não queria mais viver. E depois dele, aconteceu outras coisas. Quando a gente terminou, finalmente, aconteceu uma coisa assim que acabou com a minha vida de fato. Em Provérbios 4, de 14 a 15 diz: não entres na vereda dos ímpios, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa. Mas eu vi a vereda, gente, a vereda dos ímpios, e falei, nossa, que vereda dos ímpios, hein? Tô afim, tá muito atrativo. Acho que vou por ali. E fui. Conheci as raves. Alguém sabe o que é rave? Sabe? Para os outros, quem não sabe, são festas eletrônicas. Eu peguei até uma tradução do Google que fala: uma rave é uma festa de longa duração com música eletrônica como trance, techno e house e muita dança focada em uma atmosfera de liberdade, arte e união, com luzes, performances e ideais como paz, amor, união e respeito, que é o famoso PLUR: paz, união, respeito e liberdade. Eu fui para ela. Então, o que eu vi quando eu comecei a frequentar as raves foi realmente total liberdade. Todas as pessoas eram felizes, todo mundo se amava, se abraçava, eram unidas, tinha respeito, não tinha briga. Porque nas outras festas que eu ia, sempre tinha uma briguinha ali, alguém mexendo com a mulher do outro, tá? Mas a rave não, era totalmente diferente. Então eu me encontrei e falei, é isso aqui que eu preciso. É uma liberdade que eu sempre busquei, da dor, da tristeza, que agora eu estou encontrando. A música que está tocando, ela entra no meu ser, me purifica. Tudo está conectado. Todas as pessoas estão conectadas com a natureza, com os animais, com o universo. Tudo está conectado. E essa era a filosofia que eu pregava. E eu ainda falava, afirmava com os meus amigos, vamos pregar a palavra do rave. Eu não estou brincando. Vamos pregar a palavra do rave e converter pessoas para o rave, para levar mais pessoas para o rave. E a gente levou muitas pessoas. Eu e meus amigos. Nesse rave, eu falava que a música que contagiava tudo, né? Então eu poderia ser quem eu quisesse, porque a música resplandecia no meu ser, na minha alma. Eu poderia vestir o que eu quisesse, e era quase nada, mas ninguém julgava. Eu poderia dançar da forma que eu quisesse, ninguém estava nem aí. Eu poderia ser eu, Maressa. E o meu leque de drogas na rave abriu muito mais. Porque eu falava, a música, como muitas pessoas, se vocês encontrarem alguém falando de rave, vai falar da música. Não, a música é boa, a música purifica, a música isso e aquilo. Mas na verdade, eu ainda vou entrar nos detalhes, na verdade, isso é só uma desculpa. O que tem ali dentro é um leque de drogas, de imoralidade sexual, de idolatria tremenda. E o meu leque de drogas se abriu profundamente. O meu ex, o príncipe endiabrado, ele me apresentou a maconha. E com a maconha foi abrindo-se outras drogas. Não vou falar aqui quais, mas tirando crack e heroína, gente, eu usei tudo. Tudo mesmo. Não usava todos os dias, claro. Não era nenhuma viciada. Mas eu poderia sair e parar de usar quando quisesse. Mas eu usava todo final de semana, porque todo final de semana eu saía. Todo
muito o fato de Gênesis. Vocês lembram de Satanás? O que ele fez com a Eva? O que ele falou para Eva? Certamente você não morrerá. Os seus olhos se abrirão e assim como Deus será conhecedora do bem e do mal. E o meu terceiro olho, que a gente falava isso, o terceiro olho estava aberto para tudo, estava tudo conectado, eu conseguia ver tudo. Tudo colorido, era tudo perfeito, tudo maravilhoso. Por isso eu pregava a palavra do reino. Porque olha que alegria maravilhosa. Tudo colorido. A maçã da Eva também era maravilhosa. Eu tenho certeza que se eu te olhar, você fala, nossa, como eu quero comer essa maçã. E era do mesmo jeitinho com a vida que eu levava. E em 2 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E isso está relacionado a tudo. Preste atenção nessa frase. Tudo que nós consumimos nos consome. Eu vou repetir. Tudo que nós consumimos nos consome. Isso está relacionado a tudo. No meu caso, era festas, drogas, bebidas. Mas é relacionado a tudo. Bom ou ruim. E isso fica a reflexão. O que nós temos consumido hoje em dia? Em relação a tudo. O que nós temos, o que você tem consumido no seu dia a dia? Nessa vida da rave, eu conheci outro cara, que eu também pensei que era um príncipe encantado. Ele gostava das raves, ele gostava das drogas. A gente ia para as raves juntos, usava drogas juntos. Com 3 meses a gente já estava morando junto, porque era meu príncipe, me tratava bem demais. O meu outro ex não gostava do meu cabelo cacheado, esse aqui já gosta. Que homem! Me trata bem, minha princesa, quero casar. E aí assim a gente viveu juntos por quase 4 anos. E com meses depois que a gente se conheceu, a Maressa super poderosa, que lá atrás queria mudar o seu ex-namorado para levá-lo na igreja, ela voltou, agora com uma versão super saiyajin. Vou mudar este homem, vou casá-lo com ele, vou ter filhos, porque eu descobri, ele me contou no meu aniversário, presentão, que ele era viciado em cocaína. Depois disso que eu descobri, todas as coisas mudaram. Ele começou a me tratar muito mal. Ele era super agressivo comigo. Começou a me trair. E eu descobri que cada vez mais, ficava cada vez mais pesado. Além das agressões morais, psicológicas e traições, tinha muita manipulação. Eu não acreditava, não sabia mais o que era real ou não, porque ele mentia desesperadamente para mim. Então a minha realidade foi totalmente distorcida. Meu psicológico já não estava mais sóbrio e saudável, porque eu não sabia mais o que era real ou não. Mas mesmo assim eu continuei com ele, porque Maressa é super poderosa, consegue mudar alguém. E com tudo isso que eu estava vivendo, e com todo o restante da minha vida, eu pulei as idades, né? Eu já estava com 29 anos, tá? Eu pulei a idade, mas eu já estava com 29. Hoje eu estou com 33. Eu não estava aguentando mais. Estava tudo muito, muito pesado. E eu voltei a orar para Deus, depois de muitos anos. Mas a minha oração foi: eu não quero viver mais. Por favor, me mata.
ser mais eu. Se o Senhor existe, se o Senhor está aqui me ouvindo, me mata. Porque eu não quero ser mais eu. Eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais a tristeza, eu não aguento mais saber o que é real ou não. Eu quero morrer. E por conta dos caminhos que eu percorri durante a minha vida toda, dos caminhos que eu escolhi, eu fui muito abusada, não somente psicologicamente, mas sexualmente também. E tudo isso, tudo que aconteceu na minha vida, eu senti uma culpa tremenda. Foi você que escolheu isso para você. A culpa é sua disso estar acontecendo com você. Então o vazio estava tremendo dentro de mim, eu não me aguentava mais. Eu suplicava, Deus, por favor, me mata. Eu sou culpada disso aqui, eu não tenho mais salvação, então por que eu estou aqui nessa terra? Eu sou um lixo. Me mata. E eu falei para vocês, tudo que nós consumimos nos consome. E quanto mais tristeza eu consumia, mais o vazio crescia dentro de mim. Tudo aquilo estava me consumindo. Eu chorava todos os dias. Todos os dias. Não tinha nenhum dia sequer que eu não chorava. Quando o meu ex chegava em casa, eu tentava ser feliz, tentava agradá-lo da melhor forma. Mas quando ele saía para o trabalho e não sei que horas ele voltava, porque ele voltava de madrugada, usando droga, fazendo sei lá o quê, eu estava em casa chorando. E suplicando, clamando, Deus me mata. Eu estava num beco sem sair. Os caminhos que eu escolhi me levaram para um beco sem sair. E o único jeito de sair dali era cair no fundo do poço. Eu não tinha mais para onde ir. As raves não faziam mais sentido. Eu bebia, não fazia mais sentido. As drogas que eu consumia não faziam mais sentido. Até que fomos em uma rave e eu decidi não usar muita droga. Eu usei droga. Mas eu usei só de noite. Então quando o efeito passou, eu já estava sóbria. E nessa rave, eu realmente percebi o ambiente que eu estava ali. Não é pela música que as pessoas estavam ali. Eu ouvi as pessoas dizendo, ore de usar droga. Vamos usar mais droga. As pessoas colocando droga na boca dos outros. E estava tudo bem. As mulheres peladas. Estava tudo bem. Pessoas se contorcendo no chão de tanta droga que estava usando. E estava tudo bem. Ninguém estava nem aí para eles, porque ninguém julgava, lembra? Ninguém julga. Estava todo mundo pela música. Enquanto essas coisas estavam acontecendo, todo mundo estava dançando, se alegrando. E nesse tipo de evento, as famílias, os pais e as mães levam as suas crianças para lá. Então, enquanto o caos estava acontecendo, havia várias crianças vendo tudo aquilo ali. E eu observei aquilo, gente, o que está acontecendo? Onde eu estou? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu cheguei em casa, eu liguei para minha tia, lá da minha infância, que eu ia na igreja com ela. Eu falei, tia, eu vou voltar para a igreja. Voltei para a igreja, a frequentar. Mas eu não voltei para Deus. Eu não voltei para a Bíblia. E então eu voltei para a igreja do meu jeito. Eu vou frequentar a igreja, mas eu vou continuar fazendo as coisas que eu quero fazer. Eu fumava maconha todos os dias. Eu fumava maconha para acordar, para tomar café da manhã, sobremesa do café da manhã, no almoço, sobremesa do almoço, para dormir. Sem a maconha eu não conseguia dormir. Então eu queria continuar fazendo as mesmas coisas e frequentando a igreja. Porque para mim, como Deus existe, Deus iria me amar de qualquer maneira. Eu posso viver, ir à igreja, sentar no banquinho, ouvir a palavra e posso continuar do mesmo jeito. Mas não é assim. E nisso eu fui na minha última rave.
usado tanta droga. Aí eu falei, não, essa aqui eu vou usar, que aí vai estar tudo bem. Usei muita droga, foi muito bom, gente. Essa rave foi muito, muito boa. Dancei, fiquei feliz com os meus amigos, com o meu parceiro na época. Foi ótimo. Mas, no outro dia, quando a droga passou o efeito, veio toda aquela ressaca, toda a tristeza, todo vazio. E aí eu decidi orar, mais uma vez. Mas dessa vez eu não pedi para Deus me matar. Me salva. Eu não aguento mais, me salva. E eu sei que o Senhor está me ouvindo, me salva. Então eu resolvi abrir a Bíblia depois de anos. E agora eu convido vocês a abrirem também. Apocalipse 18, 4. E eu abri aleatoriamente. Apocalipse 18, 4. Amém? Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Amém? Amém. Os meus olhos se abriram. Os meus olhos se abriram depois que tudo fez sentido. Deus falou comigo depois de muito tempo. E Ele estava do meu lado o tempo todo. Quando eu estava fazendo psicologia, com depressão, eu tentei suicídio 3 vezes. Deus estava comigo o tempo todo e eu não via. E finalmente eu consegui ouvir a voz dele. E daquele dia em diante, 17 de outubro de 2024, eu decidi entregar minha vida a Deus. Amém. Eu larguei tudo, eu abandonei tudo. Tudo por Ele. E a minha vida foi totalmente transformada a partir dali. Eu consegui abandonar drogas, bebida, consegui abandonar o príncipe endiabrado segundo da minha vida. Encontrei o amor da minha vida. Deus entregou o amor da minha vida por um sinal. Vou contar rapidinho. Deus, eu já passei por muitos sofrimentos na minha vida. Me dá um sinal de que esse é o homem da minha vida, porque eu não aguento mais sofrer. Se ele for uma camiseta X, com essa cor, que ele não usa no culto de domingo, é ele que o Senhor quer para mim. E o homem vai com a camiseta. Deus é bom demais. E Ele nos convida diariamente a sair da Babilônia. A minha Babilônia foram festas, foram drogas. Eu não sei qual que é a sua. Em Gálatas 5 descreve todas as obras da carne: ira, inveja, egoísmo, embriaguez. Eu não sei qual é a sua Babilônia, mas Deus nos chama diariamente a termos um relacionamento com Ele, a sentir e experimentar um amor inigualável, um amor que transforma. E Ele transformou a minha vida. E Ele transforma a vida de qualquer um. Basta acreditar, aceitar e confiar. Já deu meu tempo, né? Em 1º de março de 2025 eu me rebatizei. E a transformação da minha vida veio. E ela não vem na hora que a gente decide. Eu disse assim, né? Decidi, vida transformada, tudo maravilhoso. Mas ela vem. E mesmo nas adversidades, Deus está conosco. Isso é maravilhoso. Eu vou cantar a minha última canção. E eu gostaria que vocês clamassem a Deus. Não como eu fiz antes, mas clame para que Ele te tire da sua Babilônia. Não sei qual é. Não sei o que você passa durante o seu dia, na sua rotina. Mas clame a Deus. Peça o Espírito Santo para habitar no seu coração. Porque eu tenho certeza que Ele vai ouvir.
Ele vai te libertar do que for. Amém? Amém. Vamos colocar de pé e orar ao nosso Deus. Senhor amado, como é bom ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Como é bom saber que mesmo nos caminhos tortos, o Senhor nunca nos abandonou. Como é bom saber que o sacrifício de Jesus na cruz nos limpa, nos purifica. E por Ele somos fortificados em Ti. Amém, Senhor. Senhor, peço, meu Deus, encarecidamente por cada coração aqui presente, incluindo o meu,
liberte da nossa Babilônia, para que cada dia possamos estar cada vez mais perto de Ti, que possamos ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Livre-nos de todo o mal, de todas as peças que o inimigo tenta fazer em nossa vida para nos desviar, tirar o nosso foco de Ti. Perdoe-nos, purifica-nos, renova o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus eu peço, meu Pai, que o Seu Santo Espírito habite no coração de cada um aqui. Que possamos, meu Deus, sair daqui hoje com a certeza de que possamos confiar em Ti. E que possamos, Senhor, nos fortificar no Senhor, nos preparar no Senhor, porque o Senhor breve voltará. Amém, Senhor. E em breve subiremos contigo e te veremos face a face, o nosso libertador. Amém. Liberte-nos de tudo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e todas as